Em 1973, engenheiros da aviação começaram a instalar nos aviões comerciais um sistema revolucionário. Um sistema capaz de perceber quando uma aeronave estava se aproximando perigosamente do solo e gritar, literalmente gritar, para que os pilotos subissem. Chamaram esse sistema de aviso de proximidade do solo, ou simplesmente alerta de terreno. Décadas depois, esse sistema evoluiu, ficou mais inteligente, mais preciso, mais alto, e aviões continuaram caindo. Não porque a tecnologia falhou, mas porque os humanos dentro daquelas cabines decidiram, conscientemente ou não, que sabiam mais do que a máquina. Nos próximos 19 minutos, vamos examinar 10 casos reais em que alertas automáticos funcionaram corretamente, sirenes soaram, luzes piscaram, vozes sintéticas gritaram instruções claras. E a decisão humana prevaleceu sobre tudo isso com resultados devastadores. O que você vai descobrir não é uma história sobre tecnologia. É uma história sobre o lado mais perigoso da confiança humana. Abrimos com um caso que redefiniu o conceito de gestão de recursos em cockpit. Em 1º de setembro de 1983, o Korean Air VU-007, um Boeing 747, decola de Anchorage, com destino a Seul, com 269 pessoas a bordo. Por um erro de programação de navegação, a aeronave desvia do corredor aéreo autorizado e penetra no espaço aéreo soviético sobre as ilhas Sakhalina. Após horas de voo não autorizado, caças soviéticos Su-15 interceptam o avião. Os pilotos soviéticos reportam tentativas de comunicação sem resposta. Às 3h26 da manhã, horário local, o voo KAL-007 é abatido por 2 mísseis. Todos morrem. A falha inicial foi técnica, uma chave de seletor de navegação no cockpit na posição errada, algo que levaria segundos para ser verificado. Mas o que tornou o desvio invisível por horas foi a cultura de cockpit da época. O copiloto e o engenheiro de voo não questionaram o comandante. Nenhuma voz secundária desafiou os instrumentos. A hierarquia dentro daquela cabine custou 269 vidas. O próximo caso nos transporta para o Mediterrâneo, ainda na mesma década sombria. Em 12 de dezembro de 1985, o Arrow Air, voo 1002, decola de Gander, no Canadá, após uma escala técnica. Um DC-8 carregando 256 militares americanos que retornavam do Líbano. 56 segundos após a decolagem, o avião cai. Todos morrem. A investigação foi marcada por profunda controvérsia. A causa oficial apontou formação de gelo nas asas como fator primário. Porém, os alertas do sistema de performance de decolagem foram ignorados ou mal interpretados durante o checklist pré-voo. A pressão de tempo, a fadiga da tripulação após uma operação longa e a ausência de cultura de verificação cruzada criaram um ambiente onde ninguém parou para questionar o que os instrumentos sugeriam. O acidente de Gander permanece um dos casos mais estudados sobre como a pressão operacional silencia os mecanismos naturais de alerta que toda tripulação deveria cultivar. Cruzamos o Atlântico e chegamos à França no início dos anos 90. Em 20 de janeiro de 1992, o Air Inter Voo 148, um Airbus A320, realiza a aproximação para Estrasburgo durante a noite. 87 pessoas a bordo. A tripulação programa o modo de descida no sistema de gerenciamento de voo, o computador central que controla a trajetória da aeronave. O A320 possuía 2 modos de descida com interfaces visualmente similares. Um que controlava o ângulo de descida em graus e outro que controlava a taxa de descida em pés por minuto. A tripulação selecionou o valor 3,3, acreditando configurar uma descida de 3,3 graus.
que é padrão. O que configuraram, sem perceber, foi uma taxa de descida de 3.300 pés por minuto, mais de 4 vezes mais rápida que o normal. O alerta de terreno soou. 6 segundos depois, o avião atingiu o Monte Saint-Odile a uma altitude de 2.600 metros. 87 mortos. O acidente do Air Inter 148 gerou a redesign completa da interface do Airbus A320 e estabeleceu o princípio de que sistemas críticos com valores numéricos similares devem ter indicadores visuais absolutamente distintos. Aqui vem a chave para entender o próximo caso. Às vezes, o problema não é um único piloto arrogante. É uma cultura nacional inteira de hierarquia que contamina os cockpits por gerações. Em 6 de agosto de 1997, o Korean Air, voo 801, um Boeing 747-300, realiza a aproximação para o Aeroporto Internacional de Guam durante a noite. Condições de voo por instrumentos, visibilidade reduzida e o sistema de auxílio à aproximação do aeroporto, o Glide Slope, estava fora de operação por manutenção. O capitão Kim Chang-kyu, com mais de 8.000 horas de voo, inicia a descida visual. O primeiro oficial e o engenheiro de voo percebem que o avião está baixo demais. Os dados da caixa preta registram que ambos tentaram alertar o comandante de forma indireta, com comentários oblíquos, sem jamais dizer diretamente que a trajetória estava errada. O alerta de terreno soou. 22 segundos depois, o Boeing 747 atingiu a colina Nimitz a menos de 4 quilômetros da pista. 228 mortos. 26 sobreviventes. A investigação do NTSB identificou a cultura de cockpit coreana como fator determinante, onde copilotos eram culturalmente impedidos de contradizer diretamente um comandante sênior. Antes de continuarmos para os casos mais perturbadores desta lista, preciso de um momento com você. Se este conteúdo está revelando camadas da aviação que você nunca tinha considerado, deixa o teu like agora. Cada like ajuda este canal a alcançar mais pessoas que merecem entender essas histórias. Inscreve-se e ativa as notificações para receber cada novo episódio desta série diretamente. E comenta aqui embaixo. Você já tinha ouvido falar da cultura de cockpit como fator de acidente? A tua resposta nos ajuda a calibrar os próximos episódios. Retomamos com um caso que aconteceu num dos aeroportos mais movimentados do mundo. Em 8 de outubro de 2001, o Scandinavian Airlines, voo dos 1476, tenta decolar do aeroporto de Linate, em Milão, numa manhã de neblina densa. Simultaneamente, um jato executivo Cessna Citation entra na pista ativa após uma confusão com as instruções de táxi da torre de controle. Os dois aviões colidem na pista. 118 mortos, entre passageiros, tripulantes e trabalhadores de um hangar atingido pelos destroços. O que este caso revela sobre alertas ignorados é sutil, mas devastador. O piloto do Cessna confirmou ter recebido instruções que, segundo a investigação italiana, eram ambíguas. Em vez de parar e pedir esclarecimento, como os protocolos exigiam, assumiu que entendia o caminho correto. Um único pedido de confirmação, 10 segundos de dúvida verbalizada, teria salvado 118 pessoas. O acidente de Linate levou à implementação obrigatória de sistemas de alerta de incursão de pista em todos os aeroportos europeus de grande porte. Avançamos para a América do Sul e um caso que expõe a tragédia da fadiga combinada com a ausência de verificação cruzada. Em 2º de fevereiro de 2001, o Crossair voo 3597, um avião regional Avro RJ-100, realiza a aproximação para Zurique à noite. O capitão era o único piloto com qualificação de voo por instrumentos em condições reais naquela aeronave, naquele momento.
O copiloto, em fase de treinamento, não interviu nas decisões do comandante. O avião desceu abaixo da altitude mínima de segurança para aquela aproximação. O alerta de terreno ativou. O capitão não respondeu com a manobra de subida imediata exigida pelo protocolo. A aeronave colidiu com uma floresta a 8 quilômetros do aeroporto. 24 mortos de um total de 33 a bordo. A investigação suíça revelou que o capitão havia exibido comportamentos de negligência em voos anteriores, documentados, mas não devidamente tratados pela companhia. O caso Crossair gerou reformas profundas nos sistemas europeus de avaliação contínua de pilotos em linha. O próximo caso nos leva ao Luxemburgo e a uma lição sobre o que acontece quando nenhum dos dois pilotos está realmente preparado para as condições que encontram. Em 6 de novembro de 2002, o Luxair Voo 9642, um Fokker 50 turbo-hélice, realiza a aproximação para o aeroporto de Luxemburgo em condições de visibilidade extremamente reduzida. A tripulação inicia a descida acima das velocidades recomendadas para aquele procedimento específico. Os alertas do sistema de aviso de terreno soam repetidamente durante a descida final. Em vez de executar a subida imediata, o capitão mantém a trajetória de descida, acreditando ter a pista à vista. Não tinha. O Fokker 50 colide com o solo a menos de 1 quilômetro da cabeceira da pista. 20 mortos de 22 a bordo. A investigação revelou que ambos os pilotos tinham histórico de não seguir procedimentos padrão em situações de pressão e que a cultura interna da companhia não criava espaço para que essa tendência fosse corrigida antes de se tornar fatal. Aproximamo-nos do encerramento desta lista com um caso que sintetiza tudo o que analisamos até aqui. Em 31 de outubro de 2001, o American Airlines Voo 587, um Airbus A300, decola do aeroporto JFK em Nova York 2 minutos atrás de um Boeing 747 da Japan Airlines. O copiloto, numa tentativa de corrigir a turbulência de vórtice deixada pelo 747 à frente, aplica deflexões de leme de forma agressiva e repetida. O leme do A300 não foi projetado para suportar aquele padrão de deflexão em alta velocidade. A estrutura da cauda se rompe em voo. O avião cai sobre o bairro de Rockaway, em Queens. 265 mortos a bordo e 5 pessoas no solo. A investigação do NTSB identificou que o copiloto havia recebido treinamento de recuperação de turbulência, que inadvertidamente incentivava o uso agressivo do leme, contrariando os limites estruturais do avião. Aqui, o erro não foi ignorar um alerta sonoro, foi ignorar os limites físicos documentados da aeronave por excesso de confiança numa técnica aprendida. Encerramos com o caso que deu origem a tudo. Em 25 de dezembro de 1971, o Iberia Voo 610, um Convair CV-990, realiza a aproximação para Ibiza sem o sistema de auxílio por rádio funcionando corretamente. Os pilotos escolhem continuar a descida visual em vez de executar o procedimento alternativo. O avião colide com o Monte Gurugu a uma altitude de 478 metros. 100 mortos. Este acidente, praticamente desconhecido do grande público, foi um dos primeiros a motivar a investigação sistemática sobre por que pilotos experientes continuavam descidas claramente perigosas. A conclusão dos pesquisadores espanhóis foi perturbadora. Os pilotos não ignoraram os alertas por arrogância simples. Ignoraram porque décadas de voos bem-sucedidos tinham criado uma certeza interna de que tudo sempre ia se resolver. Chamaram esse fenômeno de automaticidade de sobrevivência. E foi combatê-lo que deu origem ao que hoje conhecemos como gerenciamento de recursos de cockpit. O treinamento obrigatório em todo o mundo que ensina tripulações a questionar, a comunicar e a nunca silenciar um alerta.
Ao olhar para esses 10 casos em conjunto, o padrão que emerge não é tecnológico, é profundamente humano. Em todos eles, o sistema funcionou. O alerta soou. A informação estava disponível. O que falhou foi a disposição de parar, de duvidar, de dizer em voz alta: espera, algo não está certo aqui. A aviação moderna construiu ao longo de décadas uma cultura onde essa frase é não apenas permitida, mas obrigatória. Pilotos hoje são treinados explicitamente para questionar comandantes, para verbalizar dúvidas, para tratar cada alerta como verdadeiro, até que se prove o contrário. Essa cultura não surgiu de uma boa ideia numa sala de conferência. Surgiu de cada uma dessas tragédias. E a lição mais acionável que você pode levar deste episódio é esta. Em qualquer sistema que você opere, seja um avião, uma empresa ou uma equipe, a pessoa mais perigosa não é aquela que não sabe. É aquela que sabe tanto que parou de escutar. Compartilha este episódio com alguém que trabalha em qualquer área onde decisões em grupo importam. Seja na medicina, na engenharia, na gestão de pessoas. As lições aqui não pertencem só à aviação. Se ainda não está inscrito neste canal, faz isso agora e ativa o sininho. Obrigado por ter investido esses 19 minutos aqui com a gente. No próximo episódio, vamos entrar num território ainda mais gelado, literalmente. Os casos em que uma fina camada de gelo invisível nas asas foi mais letal que qualquer explosão de motor. Até lá! Cada acidente que estudamos juntos é uma vida que não será desperdiçada em vão.